Olá, eu estou aqui na Praça Romero Rodrigues, com quem? Romero Rodrigues, o dono da homenagem dessa praça. Romero, obrigada por ter aceito o nosso convite de homenageado e também pela entrevista. Imagina, eu que agradeço. É uma honra enorme estar entre tantos nomes fortes da tecnologia brasileira. É um prazer receber você aqui. Bom, você é um dos grandes nomes do empreendedorismo nacional, todo mundo sabe, conhece sua trajetória e tudo mais. Você teve algum momento de epifania que você identificou que você poderia ajudar startups a se desenvolverem e desenvolver a sua startup também? Olha, no caso da minha startup lá atrás, do Buscapé, eu costumo brincar que não teve um momento eureka. Nós tínhamos um grupo que estava constantemente buscando uma ideia para empreender. O Buscapé foi a quarta ou quinta ideia, todas as outras morreram rápido demais. O Buscapé é a que viveu mais tempo. E mesmo o Buscapé morreu várias vezes no meio do caminho e a gente foi ressuscitando ele. Em relação às outras startups, seria mentira eu falar, não, planejei. Eu acredito muito naquele discurso de Steve Jobs, que fala que quando você olha para trás, você vê uma linha clara, desenhada, mas quando você está construindo, você não percebe. O que aconteceu foi, em 2009, a Buscapé foi a primeira startup a ser adquirida por um valor substancial. Então foi a primeira saída desde o boom de internet em 2000. E foi a primeira saída que tinha tido investimento de venture capital. Então um monte de gente recebeu dinheiro de volta. E naquele momento uma série de empreendedores que estavam buscando um caminho para a startup começaram a me procurar para mentoria, para ajudar. E eu comecei a me envolver, a fazer mentoria, a ganhar participação por isso, a investir em startups. E quando eu vi, eu tinha feito 25 investimentos e estava apaixonado por essa história de compartilhar o sonho de um monte de empreendedor bom. E foi assim que começou. E aí o próximo passo foi um passo natural. Se fazer investimento anjo era uma delícia, eu falei, pô, o que é a Fórmula 1 dos investimentos? É fazer venture capital. E aí eu fui para lá. Legal, e você citou Buscapé, foi sua primeira startup, e agora você é à frente da Redpoint Ventures, né, que é super conhecida também, tem ajudado várias startups aí. O que você aprendeu com a sua startup e com as demais também, que você tem sempre convívio com elas, e que você hoje leva de conselho mesmo para essas empresas que estão começando agora? Olha, eu acho que uma das coisas que a Redpoint faz desde que foi fundada em 99, no Vale do Silício, quando investiu em Netflix, uma série de startups que hoje são icônicas, que a gente fez no Buscapé, que eu escutei muito na Endeavor e repeti na Endeavor, é que muitas vezes resolver um problema pequeno e um problema grande dá o mesmo trabalho. Porque você vai ter que se dedicar 24/7 naquele teu sonho. Então uma das coisas que a gente procura quando a gente está investindo são obviamente times muito bons, mas que estão resolvendo uma dor grande num mercado muito grande. Então a minha dica é procurar um mercado grande. A gente começou com comparação de preço que parecia nicho no Buscapé, mas a gente olhava o mercado de comércio eletrônico, não era nada, mas a gente achava que ia ser muito grande. Então tenta mirar nesses grandes problemas e o que não falta quando você olha em volta é dor e problema. Então é perfeito, não tem lugar melhor para você criar negócios novos do que no Brasil. Legal, dor e problema é o principal, é a visão da startup para levar um produto para o mercado, né? Mercados grandes. E você costuma dizer que é preciso acreditar no impossível, né? Imagino que você teve de fazer isso diversas vezes na sua carreira como empreendedor, né? O que você acha que as startups podem fazer para acreditar no impossível? Qual foi o seu maior erro, mas o maior aprendizado que você teve aí ao longo da sua trajetória? Olha, eu falo do impossível e é muito verdade, porque eu vejo o empreendedor, ele tem sempre uma combinação de resiliência e consistência. E as pessoas perguntam e falam assim, pô, mas como é que sabe se é resiliência ou teimosia? A piada é, no final, né? Se deu errado, você era teimoso, se deu certo, você era resiliente. Mas na verdade, o resiliente, ele tenta resolver aquele problema cada vez de um ângulo diferente, nem que seja um grauzinho mais para a direita ou mais para a esquerda. Então, se você tem um problema que está claramente identificado, você tem que achar um jeito de resolver esse problema. Então, eu costumo dizer realmente que o impossível é talvez a palavra que guarde mais realização, mais oportunidade, mais startup dentro, é a palavra impossível. O nosso maior erro, o meu maior erro, não à toa foi meu maior aprendizado, foi pessoas. A gente se descuidou num período do Buscapé do time, a gente parou de explicar para o time qual era o propósito, porque era tão óbvio para a gente, e o mercado era tão competitivo, era tão árido, não tinha recurso, não tinha cliente, não tinha capital, não tinha nada. E
E isso fez com que a empresa, num determinado momento, ficasse completamente fragmentada e quase sumisse. De dentro para fora, implodisse. As pessoas não entendiam o que faziam lá, tinham rixas, não tinha... O clima era horroroso. A gente acha que num ranking de Great Place to Work estaria por último. E foi um processo caro e longo de recuperação disso. E é curioso porque a gente sempre teve uma cultura muito forte, uma essência muito forte, que a essência em si não foi danificada, mas a gente teve um problema de recursos humanos grande por causa disso. Eu acho que aprendi isso, apliquei isso depois numa segunda fase do Buscapé e hoje na Redpoint é o nosso fator número 1 para investir é time. A gente pode investir num time muito bom que está com um produto mais ou menos, mas eu nunca vou investir num time mais ou menos que está com um produto muito bom, né? 70% das vezes, depois que a gente investe numa startup, o modelo de negócio muda. Um time bom muda o modelo de negócio, um modelo de negócio bom não muda time. Já que você falou de pessoas, além de pessoas, o que atrai os olhares dos investidores em uma startup? Olha, no estágio que a gente entra é pessoas, e quando eu falo pessoas é mais do que o currículo, então acho que é legal até eu desmembrar isso um pouco. É a paixão que o time tem, é a complementariedade que o time tem, é a vontade de aprender que o time tem. A gente dificilmente investe em time sabe tudo, porque se o time sabe tudo ele não estaria precisando falar com a gente. Um bom empreendedor é aquele que consegue escutar, é uma esponja, consegue absorver todas as ideias, para ele justamente poder fazer os testes de hipótese dele. Então, a característica, o comportamento humano é muito importante, mais do que as pessoas acreditam. A ambição do empreendedor é importante. Um empreendedor que não quer mirar tão alto, é muito difícil de conseguir um cheque de um fundo de venture capital dos mais do Tier 1, vamos dizer assim. Porque quando você mira na lua, você já acerta mais embaixo. Se você mirar embaixo, provavelmente você pode estar tirando no pé. Então, eu acho que essa história de ter uma boa ambição de resolver esse problema e um time complementar, alinhado, que escuta e que consiga passar bons valores e liderança para o resto da empresa que ele vai construir, é o que a gente mais procura. Legal, agora vamos falar de dinheiro. Tem muito dinheiro aí para ser investido em startups ou não? Na verdade, dizem que tem dinheiro, mas poucas ideias concretas, mais no campo da ideia mesmo do que concretização de ideias. Olha, o ecossistema brasileiro está amadurecendo super rápido de inovação, mas ele está amadurecendo. Então, se você comparar o que existe de liquidez, de disponibilidade de investimento no Brasil com Israel ou com os Estados Unidos, é obviamente muito inferior. Dito isso, é também menos competitivo. Tá? Então, algumas regras. Primeiro, para ideia boa não falta dinheiro. Para ideia boa, sendo executada por time bom, não falta dinheiro. E acho que a gente teve um monte de painel de unicórnio para mostrar isso. Cheque atrás de cheque. Tá? Segunda coisa que eu comentei, fica menos competitivo. Se você olhar as mortalidades por estágio, elas são muito parecidas hoje com o que acontece nos Estados Unidos. Então, empresas que recebem rodada de seed, você tem uns 70%, 75% de mortalidade para conseguir uma rodada de série A. Mesma coisa nos Estados Unidos. Quando a gente escreve um cheque, a gente investe em 30 empresas por fundo. A gente sabe que 10 vão morrer. Então, é o mesmo número nos Estados Unidos, então isso não muda tanto. Mas ele fica menos competitivo porque o Brasil tem um comportamento diferente do comportamento americano. Nos Estados Unidos, se você tem uma startup e seu competidor levantou um cheque muito grande, você consegue levantar por causa disso. Então o Lyft existe porque o Uber existe e levantou todo aquele dinheiro, e a tese do Lyft o mercado é gigantesco, dá para ter dois. No Brasil isso não acontece tanto, então depois que a empresa passou pelo Seed, pelo Série A, pelo Série B, recebeu uma Série C grande, geralmente ela afasta os investidores dos seus competidores. Então a verdade é, apesar do mercado brasileiro ser menor que o mercado americano, se você chega lá, você tem um oceano azul para explorar. Maravilha, então agora acho que todo mundo já anotou as dicas, né? Queria agradecer mais uma vez o seu tempo, sua entrevista, e parabéns pela homenagem. Eu que queria agradecer e mais uma vez pela linda homenagem. Foi muito especial. Obrigado a todos. Obrigada, eu sou a Débora Oliveira, diretamente aqui do IT Forum X.